Bem, aqui vai um bate-papo rápido, curto, entre eu e o Paulinho. Nós estamos aqui na rotina do escritório, conversando sobre tendências, né, Paulinho? Isso. Tendências do mundo, tendências do que está para acontecer. E o Paulinho tem algumas informações que vêm da Meta. Ele vem pesquisando, né, Paulinho, sobre inteligência artificial, sobre o que a Meta está fazendo, o que o Elon Musk está fazendo. Paulinho, ele tem feito alguns estudos. Nós vamos bater um papo agora sobre dois caras, Mark Zuckerberg Perfeito. e o Elon Musk. Elon Musk agora está com o Trump, né? Donald Trump juntos agora. O que você acha, Paulinho, que vai acontecer com a junção desses dois cidadãos e o Mark Zuckerberg, né? Será que um pode virar concorrente do outro ou não? Eu acredito que não, por conta dos segmentos, porém eu vejo uma questão assim nova, vamos dizer assim, da questão da explosão econômica, da produtividade, porque o Elon Musk ele vem trazendo a questão da inteligência artificial, da construção... Explosão de produtividade? Isso. Com a ajuda da inteligência artificial? Com a ajuda da inteligência artificial. Porque o pessoal tá achando o contrário. Não. Hoje, a gente vem de uma questão de produtividade caindo muito, né? Hoje, um exemplo, querendo ou não, você tem uma empresa, você tem um funcionário, ele vai trabalhar das 8 até as 18, às vezes vai trabalhar um pouco mais, mas vai ser uma hora que ele vai embora. Com a inteligência artificial, o robô vai trabalhar o dia inteiro, trazendo produtividade e rapidez ao seu negócio. Então, assim, a gente vai ver uma explosão da produtividade em massa global gigante, que nunca foi vista antes pelo ser humano. Uma fábrica que tinha 200 funcionários, a gente vai ver 10 a 20 ou 30 funcionários operando os equipamentos, que vai ser usado inteligência artificial para otimizar a tecnologia, e um carro saindo a cada 50 a 2 minutos no máximo, saindo um carro pronto da fábrica, que iria demorar 1 hora, meia hora ou 20 minutos, vamos dizer assim, num cenário otimista. Mas, Paulinho, explica por que não vai ter desemprego. Porque a pessoa está falando, se tinha 200 funcionários, vai ter só 20? Onde vai ficar os outros 180? Então, aí vem um ponto importante. Hoje, a gente precisa estar atento... Presta atenção no Paulinho, que ele não tem bola de cristal, mas ele prevê bastante coisa. Sim, a gente precisa estar atento com o cenário futuro. A gente precisa estar estudando sobre a inteligência artificial, a gente precisa estar tendo uma capacitação técnica sobre, porque para você não perder seu emprego, você vai ter que se atualizar. Alguém vai ter que operar as máquinas. Alguém vai ter que ter a capacitação para operar, um exemplo. Vamos citar no setor do agronegócio. Hoje a gente tem os drones, que eles são muito mais rápidos e eficazes. Mas existe uma pessoa que opera esse drone. Ou uma pessoa que controla, vê se o drone está certo. E as tendências é ter pessoas para profissões novas. Até uma coisa interessante, quando a gente fala de desemprego em massa, vai ter um desemprego em massa, mas vai surgir muitas profissões do futuro. Novas oportunidades. Isso, que a gente nem sabe os nomes, qual que vai ser o nome que vai ser dado, quais vai ser as competências dessas profissões. Eu posso citar a minha profissão, exemplo, que ela veio do futuro, que é o tráfego pago. Exatamente. Você é especialista em algoritmo, né? Em algoritmo, em tráfego pago, porque... Quem que imaginou que teria um especialista nisso? Sim. Quem que imaginou que você pudesse, inclusive, ter redes sociais? Eu que sou da época do Orkut, quando abriu... Quem que imaginou que as redes sociais elas superariam os canais de televisão e as mídias convencionais? Isso, perfeito. Igual esse ano, a Meta... se eu não me engano, o grupo Meta, no total, eles já passaram as televisões 1 trilhão que foi gasto globalmente em anúncios. Presta atenção nisso. Fala de novo, Paulinho. 1 trilhão foi gasto em anúncio. Em nível global. Globalmente. 1 trilhão de dólares, que provavelmente já vai passar, ou já passou as televisões do mundo inteiro. Em dólares. Em dólar. Então, o que você está dizendo, presta atenção que o Paulinho está informado do que ele está falando. A verba publicitária está migrando assustadoramente das mídias convencionais para redes sociais. Perfeito. Até mesmo a gente pode ver esse cenário na política. Então, assim, hoje a política no mundo, assim, na parte democrática, com os Estados Unidos, que está todo vapor, a gente teve as eleições do Trump, como a internet vem influenciando demais a tomada de decisão das pessoas. Exatamente. Então, assim, Paulinho, você orienta... Então, esse medo que as pessoas têm de falar que a automatização vai... Que nem, por exemplo, vai substituir, não vai. Por exemplo, nos Estados Unidos, houve uma desindustrialização. A indústria americana foi parar na China. Porém, o turismo e muitas pessoas que trabalhavam em fábricas hoje são garçons,
hoje trabalha em parques temáticos, hoje tem outras atividades. E os Estados Unidos vive. Se houve uma desindustrialização nos Estados Unidos, como está faltando mão de obra lá? Porque eles migraram para outras atividades. Sim. Então, talvez que se voltasse a indústria para os Estados Unidos, não teria gente para trabalhar na indústria. É que a questão assim, que a gente vê muito, até um ponto de alerta para todo mundo que está assistindo a gente, é o quê? Se você faz o que um robô faz, você vai ser substituído. Isso não é eu que falo, é a Marta Gabriel, best-seller. Fala de novo. Se você faz o que um robô faz, você vai ser substituído. Eu vou falar da minha profissão. Se você é um gestor de tráfego pago, que só sabe apertar os botões do gerenciador de anúncio, mas não entende as competências e análise de dados de uma empresa, você não estuda uma empresa um todo, você não sabe usar ferramentas e você só sabe fazer o que é o botão impulsionar ou fazer o básico, você vai ser substituído. Exatamente. E como os caixas do supermercado, isso, que em breve não vai ter. Não vai ter. Como até motoristas de Uber talvez não tenha, né, no futuro. A gente vê um cenário de carros autônomos, né, que vai vir uma hora ou outra para o Brasil. Nos Estados Unidos já está muito bem grande essa parte. Você sabe que tem uma situação, agora é uma sensação descontraída. Outro dia eu fui num prédio, aqui em Araçatuba, tinha um assessorista. Você sabe o que é assessorista, não? Não sei. O Paulinho é jovem, não sabe. Assessorista é aquela pessoa que fica dentro do elevador, apertando botões dos andares. Então você chega, você pede, andar 7, a pessoa aperta. Antigamente havia o assessorista, que ele trabalhava dentro de um... Deve haver, você que é mais antigão, você sabe o que é um assessorista. Ele fica dentro de um elevador e fica apertando os botões. Você entra dentro e fala térreo, ele aperta o térreo. Quer dizer, antigamente existia essa vaga. Hoje em dia praticamente é impossível, mas ainda algumas profissões tendem a continuar, mas a maioria vão ser extintas. Porque a questão, igual a Marta Gabriel, gente, que ela é uma especialista em inteligência artificial, ela tem livros que ela é best-seller em relação ao assunto, e ela fala assim, o robô ele vai fazer tudo que o ser humano faz na parte braçal, é um ponto importante de citar nesse vídeo. Então, falta mão de obra na área da construção civil, tudo isso a gente vai ter uma substituição de robô muito rápida. Mas a parte pensante, analítica e crítica, que a gente infelizmente não está ensinando jovens isso nas escolas, que é o mais importante, é o que vai diferenciar de você ter um emprego ou não. Se você não tem uma parte pensante, uma parte crítica, se você não tem esse próprio desenvolvimento, você provavelmente vai se tornar um robô e você vai ser substituído. Exatamente. E você não vai ter uma colocação no mercado. Sim. Então é muito importante que você esteja antenado ao que está acontecendo. Geralmente as pessoas que nos assistem, Paulinho, são empresários, são pessoas que estão com uma outra visão. Então eles estão muito preocupados de serem a própria empresa deles serem substituídas. Como que a inteligência artificial pode agir em diversas áreas? Entendi, perfeito. Os empresários têm que tomar muito cuidado porque a gente fala da questão da globalização e a gente vê isso há anos. E a inteligência artificial ela vem trazer um conceito, falando um pouco do Mark, em relação aos óculos virtuais. Mark Zuckerberg. Sim. Paulinho é especialista em Mark Zuckerberg. Ele rastreia 2 cidadãos, né? Quem que são os dois que você... É o Mark e o Elon Musk, que eu fico acompanhando os dois sempre. Se você não conhece o Mark e o Elon Musk, fica ligado no nosso canal que você vai ver bastante conteúdo, né? Sim, bastante. Esse menino aqui, não sai do pé dos dois. Os dois já não suportam mais. Até bloquearam eu e o Paulinho, mas não adianta. O Paulinho continua estudando os dois, né? Sim. E o Mark, ele vem trazendo um conceito que é qual? Da questão dos idiomas, da gente sair da barreira dos idiomas. Então, imagina que você tem uma empresa numa área, um exemplo de exportação. E hoje você domina uma área, você tem uma questão crescente gigante. E você é um empresário brasileiro. Imagina a questão das empresas americanas começarem a querer competir com a sua aqui no Brasil. E hoje, talvez por conta da questão do idioma, mesmo com a globalização, tudo, cada um fica numa parte, tem uma questão, vamos dizer assim, mais lenta do processo. Territorial, né? Territorial. Porém, que com o metaverso, que o metaverso seria a questão da realidade virtual aumentada, que é você pôr o óculos e conseguir conversar com uma pessoa de forma simultânea em outros idiomas, e ela entendeu o que você está falando, e você entendeu o que ela está falando, a gente vai ver negócios sendo fechados de forma muito mais rápida globalmente. E a produtividade vem nisso. Imagina que você está competindo com o Brasil, por exemplo, com um país como o Brasil, em que a média do trabalhador é improdutivo no geral. A gente está até discutindo vários pontos sobre isso.
Porém, você compete com o americano, que é muito mais produtivo. Então, quando você põe isso na balança em relação à questão das empresas, vai ter uma massa assim, em relação à questão das localizações até de onde está a empresa. Porque às vezes o empresário vai falar assim, não quero estar mais no Brasil, eu quero estar nos Estados Unidos. Então, só que isso vai ser mais rápido. Com o metaverso, eu vou, por exemplo, poder entrar em contato com qualquer pessoa na Turquia. Sim. E conversar normalmente com o turco e entender da Turquia. Porque hoje a barreira das línguas impede o crescimento internacional. Sim. Então, você quando você quiser fazer alguma coisa... Por que muito brasileiro vai para Portugal? Porque lá é português. Sim. Então, por que eles não se enfiam na Alemanha, nos países mais complicados? Porque ele vai chegar lá e não vai saber falar a língua. Então, por que o brasileiro despejou direto em Portugal? Porque é o único país da Europa que fala português. Então, essa barreira da língua, do qual Mark Zuckerberg está derrubando, através da onde? Do metaverso. Isso, do metaverso. Então... A gente fala que a Meta, o Mark, ele é um gênio, porque o Mark, ele previu muitas coisas no passado e ele está vendo o futuro. Todo mundo hoje olha para os óculos e fala, isso não vai dar certo, mas existe algumas fases para algo escalar. Eu vou falar assim... Explica bem isso. Um exemplo, a escalabilidade, que é crescer o produto e você, por exemplo, se tornar bilionário, trilionário através de um produto. Para o seu produto, para você ficar rico, você vai precisar escalar. Paulo, qual que é a barreira de escalar? Todo mundo tem que ter o Facebook para ele ter uma recorrência de usuários e isso gerar autoridade e poder de barganha para que ele tenha as ações que vale hoje, o valor que tem hoje, e para que ele cresça cada vez mais e para que ele faça anúncios para aparecer para essas pessoas. Se o Facebook não tivesse os usuários que ele tem hoje, ele não fazeria sentido. A engrenagem é o Facebook. É o Facebook. Se você quer escalar no Instagram, sem Facebook não consegue. Sim, porque hoje, dentro desse grupo, o Mark é muito visionário, porque ele comprou o WhatsApp, que hoje todos os brasileiros, nos Estados Unidos não é tanto, mas na América Latina a gente tem uma tendência de usar o WhatsApp, América do Sul, gigante. Todo brasileiro em si, tudo conversa via WhatsApp e tal. E o Mark, por ele ter o Instagram no poder dele, o Facebook e o WhatsApp, ele tem 3 ferramentas gigantes, que até mesmo você se atentar hoje, existe uma inteligência artificial dentro do seu WhatsApp, que é a Llama 3. Fala um pouco sobre a Llama 3, que o pessoal ainda está meio desinformado sobre a Llama 3. Perfeito. A Llama 3 é uma inteligência artificial avançada, que em alguns testes ela superou o ChatGPT em questão de tempo de resposta, e em questão também de passar dados e também mostrar números e fazer projeções. Vamos tentar explicar de novo, o pessoal não entendeu direito. Sim. Porque se eu não entendi, o pessoal também não entendeu, que uma galera tem a minha idade. A Llama 3 é uma inteligência artificial desenvolvida pelo Facebook. Desenvolvida pelo Mark. Tá, porque o ChatGPT é uma outra empresa. Isso, da OpenAI. Da OpenAI. Isso, perfeito. E o Google tá com uma... Tá uma guerra. Tá uma guerra, que é a Gemini, do Google. Dá um panorama pro pessoal, Paulinho. O que aconteceu? O ChatGPT, ele veio com uma proposta que a gente fala democratização da inteligência artificial para todos. Na época, o ChatGPT, ele veio com um intuito de filantropia, no sentido assim, de algo que todo mundo teria acesso de forma gratuita. E realmente isso vem acontecendo. O cara da OpenAI falou isso. Isso, o moço da OpenAI. Porém, ao mesmo tempo, quando você viu o poder dessa questão da inteligência artificial, muitas empresas começaram a também querer ter lucros em relação à questão das inteligências artificiais. Então começou uma guerra, porque, um exemplo, o Google está correndo atrás com a Gemini para que as pessoas pesquisem no banco de dados do Google. Por quê, Paulo? Pensa comigo. Se hoje eu estou pesquisando no buscador do TikTok, o dono do TikTok sabe o que é mais buscado, ele tem um banco de dados de análise para ele estudar e fazer estratégias. Se as pessoas, a massa global, ela sai de um lugar e vai para o outro, o poder sai e vai para outra pessoa. A massa, ela sempre vai mudar de mãos. O dinheiro, ele tá em algum lugar, mas ele vai mudando de mãos. Então, a mesma coisa a inteligência artificial. Com o tempo, foi criando outras IAs para que as pessoas usassem essas IAs, para que tenha essa competitividade, também para que as pessoas também usassem esses ChatGPTs, que querendo ou não gerasse banco de dados para os próprios proprietários. Então, a Gemini do Google, eles querem que as pessoas usem a Gemini para que ela melhore, para que ela se aperfeiçoe, e também para que todo mundo pesquise no Google, para que ninguém perca a essência de pesquisar no Google. Como a gente viu uma guerra errada do TikTok, Sim. que as pessoas estavam tudo pesquisando no TikTok, e o Google estava, assim, perdendo uma receita considerável, Sim. porque as pessoas estavam buscando tudo no TikTok. Exatamente. Agora, então,
Relaciona para o pessoal Aham. quantas inteligências artificiais estão guerreando entre si. Quais são as principais? Hoje a gente tem as principais. A gente tem a Gemini do Google, a gente tem a da OpenAI, que é o ChatGPT, a gente tem também, hoje, a Llama 3, que é o do Mark, e em breve, provavelmente, a gente vai vir algumas inteligências artificiais que a gente está vendo da China. A Sim. China também, provavelmente, ela vai trazer algumas... Tá que tendo já uma não corrida, está acontecendo dela já ter lançado também. Você usa qual? Todas. Todas? Todas, uso todas. Explica para o pessoal, o Paulinho, como que você faz. Você usa 2 inteligências artificiais para obter resultados. Hoje, a gente chama de agentes de IA. O que é um agente de IA, Paulo? Imagina que você tem um funcionário. Vamos colocar o exemplo do Mike. Eu tenho um funcionário copywriting, que ele diz o que é copywriting? Desenvolvedor de roteiro. Eu tenho um funcionário para fazer o tráfego pago, desenvolver campanha, entender o mecanismo. Eu tenho um funcionário para fazer roteiro. Eu tenho outro funcionário para fazer a parte de analisar o gerenciador de anúncios. E nisso eu tenho uma empresa com 10 funcionários. Agente de AI é eu criar agentes de inteligência artificial que eles criam e tem uma base que eu vou desenvolvendo neles para que eles sejam especializados em tal nicho, em tal assunto. Então eu tenho um ChatGPT especializado em tráfego pago, eu tenho um ChatGPT especializado na área de investimento, que é eu personalizei um agente de IA voltado só para isso, e todas as perguntas que eu fazer, ele vai entender a resposta como um especialista no assunto, que ele vai buscar todo o conhecimento da internet e todo o conhecimento que existe nos servidores no mundo, que é gigante, e ele vai processar isso de forma lúdica e fácil para eu entender. Tá, agora é o seguinte, para aquela pessoa que não entendeu absolutamente nada, qual é o beabá? Beabá seria assim, imagina que você tem 10 funcionários hoje, fazendo várias coisas, imagina que cada um, eles têm que ficar pensando, imagina se eu tivesse que ficar pensando em coisas igual roteiros, tirar tudo porque o que muitas vezes atrasa a gente é ter que desenvolver as coisas do zero. É interessante, mas às vezes se a gente ficar toda hora pensando é ruim. Pensar em fazer um texto. Sim. Agora imagina se você tem 10 funcionários em várias áreas diferentes e esses 10 funcionários têm agentes de IA que dão suporte, como se fosse cada um ter uma secretária especializada no assunto, explicando para ele e dando o norte do que ele fazer de acordo com os dados, de acordo com as estratégias, de acordo do cenário que ele passar. Ótimo. E qual o primeiro passo? Porque tem algumas pessoas ali que tá piradinha na cabeça ouvindo essa conversa. Como que ela começa, Paulo? Baixando o aplicativo? Isso, primeiro ela teria que baixar o aplicativo, um exemplo, vamos citar o ChatGPT. Explica devagar e fala como que ela consegue treinar, porque muita gente, você fala assim, não, eu treinei a minha IA para me conhecer e saber como que se treina uma IA. A IA, a gente fala que o treinamento dela é quanto mais a gente vai conversando e fazendo o enriquecimento dela no dia a dia. Um exemplo, você vai passando várias situações. Isso é importantíssimo até um ponto, cuidado para você não bagunçar seu ChatGPT. Por quê? Pensa comigo, pensa que o ChatGPT é como se fosse sua secretária. Vamos citar um exemplo básico. Imagina que você enche ele de informação aleatória, tipo assim, eu quero ir numa sorveteria, ao mesmo tempo eu quero que você faça um cálculo de matemática complexo, ao mesmo tempo eu quero que você me entregue um relatório, e aí ele não vai ficar saudável. Qual que é o correto? Dentro do exemplo, vamos citar o ChatGPT, que a gente vai na Play Store e baixa ele, ChatGPT, e usa ele. Quando aparece vários, como que você orienta que a pessoa baixe o correto? O correto é você olhar a questão da OpenAI, que é a empresa responsável. OpenAI. Isso. E aí você olha o ChatGPT que é um que é branquinho, o logotipo isso, é branquinho, né? Vai ter um verdinho, tem várias cores, isso. Né? E aí, o que você faz? Você enriquece ele, só que não tudo numa aba só. Porque quando você entra no ChatGPT... Como é que enriquece? Explica assim, você vai entrar... Enriquecimento? Porque para você é simples, mas eu tô vendo ali que tem uma galerinha. Você que tá que nem eu, depois dos 50, você pode estar meio perdido. Você abriu a telinha do OpenAI, tem vários comandinhos, né? Onde que clica? Então, quando você começa a conversar com ele vai abrir uma parte, uma janela. Uma janela. Quando em vez de você falar tudo numa janela, qual que é o correto? Você criar abas diferentes. Criar abas. Aí você cria na configuração do aplicativo. Isso, um exemplo, vai aparecer lá, novo chat com ChatGPT. Então, você cria uma aba para um ChatGPT para fazer texto para você, para melhorar texto. Um ChatGPT para redação, um ChatGPT para, um exemplo, finança. E aí você vai enriquecendo ele em cada tópico.
uma forma assim mais básica e mais lúdica para o pessoal que nunca usou começar a usar. E se você quiser continuar aprendendo sobre tudo que está acontecendo, a gente vai poder ter mais conteúdo, né, Sim. Paulinho? Mas não pode dar tudo de bandeja de uma vez, Sim. né? Mas assim, voltando então, no começo do nosso bate-papo, a gente dá uma encerrada, porque o pessoal, às vezes, tem muito tempo. Mark Zuckerberg, Elon Musk. Elon Musk também está vindo com bastante novidade, né? Muito. Internet, Sim. portátil. O que você destacaria aí para a gente dar uma encerrada no bate-papo? O Elon Musk, ele vem com a Starlink, que é um avanço global, que onde você estiver tendo a antena da Starlink, você pode ter internet em alta velocidade. Todos os meses e cada ano ele vem lançando um número de satélites no espaço, e esses satélites de alta qualidade, alta performance, para entregar internet rápida e acessível para todos. Podemos citar como exemplo que houve no governo anterior, que a Starlink foi disponibilizada para as escolas na Amazônia. Sim. E aí o pessoal começou a ter a democratização do uso da internet. Por mais que pareça um assunto tão pequeno, mas assim, igual a mesma coisa da democratização do uso da inteligência artificial, a gente está falando da acessibilidade da internet para todos os povos. Para que a gente alcance mais pessoas em larga escala. E isso vai fazer um crescimento exponencial em relação ao mundo, porque quando você conecta mais pessoas ao mundo, são mais usuários de internet que vão comprar serviços, que vão ver anúncios e vai crescer todo um ecossistema. A internet pode ser comparada à expansão da eletricidade no passado, né? Onde chegava a eletricidade, chegava a civilização. Antes da eletricidade eram as linhas de trem, né? Antes de existir automóvel. Então a gente está vivendo, né, Paulinho, um avanço tecnológico, né? Isso. Hoje nós estamos vivendo um avanço da modernidade. Temos que ter medo do futuro ou não? Então, o futuro, o mais importante quando a gente fala dessa questão da inteligência artificial, tudo que vem acontecendo, é a questão dos protocolos de segurança, a questão da segurança sobre tudo isso. A inteligência artificial, a gente tem dois extremos. A gente tem pessoas que falam, não, foi acessível, democrático, todos têm acesso, muitos usam até conectado na internet perfeitamente. E a gente tem outras pessoas, muitos cientistas renomados, que eles têm artigos contra, falando que não deveria ser disponibilizado para todos, por questões de segurança e tudo. Porém, com o tempo, a gente vai ver a questão assim, da democracia, porque uma coisa que o Elon Musk cita, que a gente pode trazer para nós, é que ele fala assim, eu prefiro deixar algo democrático para que gere competitividade e cresça, e isso eu consigo escalar e crescer, porque meus concorrentes vai fazer impulsionar isso, como a gente pode citar a Tesla. Sim, exatamente. Bom, não sei quanto tempo nós ficamos, mas se você gostou desse conteúdo, clica, curte, compartilha. Hoje só pode compartilhar com 5, né, Paulinho? Se não me engano, agora é 5. Por enquanto, daqui a pouco você não vai poder compartilhar mais, mas por enquanto você ainda pode. Mostre que você gostou do conteúdo. A gente vai voltar mais vezes, né, Paulinho? Sim. Vamos tentar ver se a gente volta umas 3 vezes por semana. Perfeito. Para estar mostrando o que está acontecendo. Então, quer falar palavras finais, Paulinho? Dá uma rematada? As palavras finais que eu gostaria de falar para todos que estão ouvindo, seja empresário, funcionário, qual cargo vocês tiveram hoje ou na missão de vida que você tem, é assim, se você quer crescer, se você tem desejo de se permanecer no mercado de trabalho, se atualize muito sobre o que vem acontecendo no mundo, porque o que a gente vê é algo que vai superar qualquer coisa que aconteceu no passado, da questão de tempo. Se antes a gente falava, não, eu não vou precisar estudar porque eu estava no campo, demorou 40, 30 anos para vir a Revolução Industrial. A inteligência artificial, ela não é uma onda, ela é um tsunami. E se você não se atentar nela, você não se enquadrar, fazer cursos e aprender a usar ela no seu serviço, você vai ser substituído. Exatamente. Você não quer ser substituído, quer? Então, continua ligado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.